Perante os incrédulos, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Capítulo 19, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: compadeçamo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem às portas, conturbados pelo clima de irreflexão a que se afaziam, ou trazendo sarcasmos no pensamento imaturo, quais crianças bulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo, quando se mostrem distantes da sinceridade que devemos uns aos outros. Mas, se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliá-los a compreender que pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia, perguntarás, e se recusam, obstinados e irônicos, os bens que lhes ofertamos? E se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada? Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito, que nos cabe amparar em silêncio na clínica da oração. Na bela página de hoje aprendemos com Emmanuel como devemos nos portar perante os incrédulos, porque, como disse o Mestre, a verdade nos fará livres. E como disse Kardec, muitos incrédulos resistem, mas muitas vezes por medo, por superstição e por não terem uma fé com uma base na razão e na inteligência perfeita, no conhecimento daquilo que analisa. Ensina o codificador que para crer não basta ver, é preciso compreender. Emmanuel, então, vai trabalhar nessa página justamente a compreensão que nós precisamos ter perante os ateus, os que duvidam, os que nos atacam porque acreditam em outros ensinamentos do Evangelho, que aparentemente entram em contradição com a crença espírita, compreendendo que se tratam de irmãos.
Emmanuel ainda destaca que nós devemos traçar uma diferença entre aquele que simplesmente ataca porque fecha os seus olhos e ouvidos à verdade, daqueles que simplesmente não conhecem a doutrina, mas têm curiosidade, devendo esclarecê-los que para satisfazer suas dúvidas é necessário empenho, dedicação e estudo. Na mesma linha de ensinamento do próprio Kardec, que destacou em diversas obras da codificação a necessidade de esmero, de dedicação, de estudo contínuo e de perseverança para atestar as verdades espíritas pelo exercício da mediunidade. Emmanuel nos pede que tenhamos compaixão, portanto, dos incrédulos que atacam o Espiritismo. Muitos, diz ele, chegarão pelo fogo do sofrimento, da provação, da aflição e do desespero. Outros vão chegar porque não refletem ou são sarcásticos e imaturos como crianças barulhentas. O nobre professor destaca que muitos espíritas se comportarão como indivíduos que excluem e não desejam o convívio dessas pessoas. No entanto, devemos acolhê-los, porque se eles nos atacam em razão da sua inexperiência ou porque ainda não compreenderam a verdadeira face do Evangelho do Cristo, são nossos irmãos necessitados de carinho, de atenção e de instrução. Emmanuel, no entanto, faz um alerta. Não devemos gastar energia e tempo quando eles não têm qualquer intenção de aprender, se eles não trazem nenhum sentimento de renovação. Compreendemos a sua situação, mas não perdermos tempo e energia para convencê-los, porque é necessário, como dissemos, o estudo sério e o trabalho digno. Estendamos, portanto, as nossas mãos ao ateu, transmitindo a ele algumas de nossas convicções para que ele reflita sobre a imortalidade. Compartilhemos ainda o alimento da fé, a fim de que ele verifique que na doutrina espírita nós temos total confiança em Deus e respeitamos o Cristo Jesus como o espírito de maior elevação conhecida na terra, servindo-nos de modelo e guia. Portanto, os cristãos devem se unir, porque todos seguem a Cristo Jesus. Por mais que muitos trechos do Antigo Testamento, em especial, possam parecer condenar os espíritas, foquemos em Jesus, que renovou o pensamento e veio justamente pelo apego demasiado à letra dos fariseus à época. Finaliza o nobre professor esclarecendo como devemos agir se eles recusam, de forma irônica e obstinada, os bens que ofertamos, ou se violentam a golpes as lanternas de amor que acendemos. A lição de Emmanuel é clara. Se fizemos o nosso trabalho, se desempenhamos o nosso dever de fraternidade junto a esses irmãos e recebemos o ataque e o riso, consultemos a lógica, a fim de verificarmos que se tratam de cegos de espírito. Não querem ver as verdades eternas, não querem pensar nelas e querem continuar os mesmos. Por isso, são cegos de espírito. E cabe a nós ampará-los em silêncio, na clínica da oração, demonstrando que para esses nós não devemos gastar energia e tempo, agindo em silêncio em favor deles. Que assim seja.